Fala família, tudo bem? Passando aqui para falar com você tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube, estreia de Renato Paiva, pontos positivos, pontos negativos. Será que os jogadores mudaram a postura dentro de campo com o novo treinador aí? Quer saber tudo isso e muito mais? Então vem comigo. Então vamos lá, gente, falar aqui sobre a estreia de Renato Paiva contra o Bahia, um empate de 1-1 na Arena Castelão. Mas antes, ó, aqui ó, passando aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e acompanha a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, né? Tá passando aqui embaixo para você ter acesso às nossas redes sociais. Lá a gente coloca de imediato para depois a gente vir aqui comentar com você tudo, a notícia detalhada do que acontece com o Fortaleza Esporte Clube. Então, é isso. Deixa teu like, se inscreve no canal, isso já ajuda demais. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo, né? Então vamos falar sobre a estreia de Renato Paiva. A estreia foi positiva. O time teve uma nova postura, pegada mais alta lá em cima, marcando o adversário, sufocando o adversário, não deixando o adversário trabalhar, né, em determinados momentos, onde levou o adversário a erros que se a gente tivesse um camisa 10 para pegar essa bola e deixar o companheiro na cara do gol, eu garanto para vocês que o Fortaleza estava no mínimo ali no começo do primeiro tempo ali, até os 35 ali do primeiro tempo, 3-0 Fortaleza. Se o Breno Lopes fosse um jogador mais inteligente, ele conseguiria fazer pelo menos um gol dos dois ou foi três lances que ele teve ali no mano a mano com o zagueiro do Bahia. Mas enfim, um time que se mostrou mais avançado, mais aguerrido, mais marcador, né, mais intenso. Você viu Fortaleza marcando, subindo, subiu as linhas, sufocou o adversário e, como eu falei algumas vezes, ficou mano a mano, mas infelizmente uma bola foi na trave, foi o do Breno Lopes, e outra que ele não conseguiu sequer ter a inteligência de driblar o adversário, então procurar um toque melhor. Mas enfim, o Renato Paiva, não sei se é dedo dele, é difícil dizer isso, ou se é aquela postura do atleta de querer mostrar serviço para dizer assim: olha, estou aqui, eu quero ser titular. Lógico que tem o dedo dele, essa pressão na saída de bola, essa subida das linhas para sufocar o adversário já é dedo do Renato Paiva. Mas eu vejo mais postura dos jogadores mudar para poder se apresentar ao treinador novo comandante para poder dizer: olha, eu sou o titular. Um dos pontos positivos que eu vi foi o próprio o Ávila como zagueiro seguro, firme, não brincou, pegou a bola, chutou. Ele estava ali cobrindo sempre o Diogo Barbosa, que era horrível na marcação, na saída de bola, como pelo lado esquerdo, lançando, fazendo ali a saída de bola pelo lado esquerdo com perfeição, sem é, é, inventar muito, fazendo o que é o correto, natural dele como zagueiro. Saída de bola, pega a bola, toca, no momento que dá para chutar, chuta, que é para dar chutão, dá chutão, se é para dar um lançamento, lança, mas sempre fazendo feijãozinho com arroz. Para mim foi um dos pontos positivos, foi o Ávila como zagueiro, pelo lado esquerdo. O ponto negativo, Barbosa não conseguindo marcar. Ele não atacava, ele não defendia, ele não consegue fazer ou um ou outro, ou os dois. Ele não consegue. Por isso que a torcida pega tanto no pé dele. Um trabalho que o Paiva vai ter ali é, inclusive, nesse setor, lado esquerdo, onde o Bahia deitou e rolou ali, porque realmente o Barbosa ele é deficiente tanto na marcação como no setor ofensivo. Ele não tem, ele não consegue desempenhar um ótimo papel, nem defensivo nem ofensivo. Então, para mim, é um jogador inútil. Então, o Paiva vai ter muito trabalho ali. E com a chegada do Everson, que veio de Portugal, lateral esquerdo, de 1,85 de altura, jogou no Bragantino, é uma opção, já que o Pacheco vem aí no departamento médico, então podemos ter novidade no próximo jogo, né? Então, vamos esperar. Mas para mim, o ponto negativo é o lado esquerdo. E lembrando que, como eu falei, se a gente for falar individualmente, o positivo para mim se chama o Ávila ali como zagueiro pela esquerda. Jogou muito bem. Eu espero que ele continue jogando muito bem. Lembrando que há aquela possibilidade dele ir para o Rosário Central, que o empresário dele, segundo informações, tenta tirar ele daqui, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu sei que para esse jogo ele foi muito bem. Então é isso, gente. Outro ponto positivo que eu vi, que é dedo do treinador, é aquela subida, aquela marcação pressão lá em cima, que como eu já falei,
se o Breno Lopes fosse um pouquinho mais inteligente, ou então se a gente tivesse um camisa 10 para poder deixar o adversário, o Fortaleza na cara do gol, né? Aquele passe refinado, vai, faz o gol, vai, se consagra, né? Se o Fortaleza tivesse um jogador assim, Fortaleza no mínimo estava terminando aquele jogo 3-0 só no primeiro tempo. Mas coisas que o Renato Paiva vai ter que saber lidar. Se continua com esse elenco sem camisa 10 ou se ele vai pedir um camisa 10. E eu acho que ele vai pedir um camisa 10 sim. Vamos aguardar, mas ele vai ter que pedir um camisa 10, porque não tem quem arme nesse time. Só tem o Pochettino quando está inspirado. Quando não está, ele é mais um de meio campo, corredor, marcação, ali a pegada, mas na criatividade eu não vejo o Pochettino sendo camisa 10. Não vejo. Eu vejo o Pochettino sendo mais um homem de chegada, caindo pela esquerda ou pela direita, tentando ali confundir a marcação. Mas aquele homem que tem aquele passe refinado, não, ele não é esse homem. Para mim, não. Pode ser para você, deixa aqui nos comentários. Quero ver tua opinião. Então, eu acho que o Fortaleza precisa ter um 10 mesmo, que tem um passe de qualidade para deixar o companheiro na cara do gol. O Fortaleza precisa sim disso. Né? Então, como eu falei, pontos negativos, lado esquerdo com o Diogo Barbosa, ponto positivo, o, o Ávila como zagueiro pela esquerda. E o outro ponto que eu vejo que tem o dedo do treinador é essa marcação mais aguda, mais lá em cima. Mas eu vejo também um esforço maior dos jogadores, coisa que não vinha acontecendo antes com o Vojvoda, porque eles querem se mostrar um novo treinador. Comandante, estou aqui, se precisar de mim, eu sou titular. Então, eu vejo mais isso, né? Com toda vida que chega um novo comandante, os jogadores se empolgam, querendo mostrar serviço. Mas o dedo do treinador, para mim, é essa marcação mais adiantada. E agora vamos falar sobre contratações, aquilo que todo mundo gosta, né? O nome que surgiu foi Danilo Barbosa, né? E segundo o site, o portal Lance, né? lance.com.br, divulgou no dia 19 que o jogador já encaminha a sua saída e não viaja com o Botafogo para enfrentar o esporte. Né? E aqui, como a gente pode ler aqui, o Botafogo encaminhou a saída do volante Danilo Barbosa, o jogador sequer viajou com o elenco para o duelo de domingo, no caso ontem, com o esporte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em negociações avançadas com o Fortaleza, ele também tem uma oferta do Oriente Médio e pode decidir o seu destino agora no decorrer dessa semana. Lembrando que as informações que a gente tem de alguns portais, mídia alternativa e mídia tradicional, é que ele está fechado com Fortaleza. Vamos aguardar. Segundo o Lance, ele tem essas duas ofertas, sendo que com Fortaleza está avançada a negociação. Mas quando surge uma oportunidade do Oriente Médio, a gente fala de maior financeiramente falando, né? Então, vamos aguardar que podemos ter novidade ainda essa semana. Eu acho que ele vai fechar com Fortaleza, mas espero, pé no chão, não vamos se antecipar, não vamos ter a audácia de cravar, sendo que quando aparece o Oriente Médio, salário maior, recurso maior, bicho maior, premiação maior, tudo é maior. Então, vamos aguardar. Lembrando que ele é um pedido do Renato Paiva. Segundo informações aqui, o Renato Paiva teria é um pedido do Renato Paiva, então provavelmente o Renato Paiva deve ter entrado em contato com o atleta, que jogou com ele até agora um Mundial de Clubes. Então vamos aguardar. Eu acho que pode vir um desfecho positivo, mas eu prefiro aguardar e aquele negócio. Depois que anunciou, ninguém tira mais. Então vamos aguardar o anúncio que pode acontecer hoje, segunda-feira, amanhã, terça, quarta, enfim, no decorrer dessa semana. E eu espero que ele já chegue e tenho certeza, quando ele chegar, ele já vai vestir um manto e já vai para jogar. E ele é titular absoluto desse time. Jogador que tem as suas características de pegada, de marcação, mas também tem aquela chegada ao setor ofensivo. Ele chega muito ali para naquele setor de definição, de um chute de fora da área, enfim. Ele é um jogador que chega muito ao ataque, mas tem a sua qualidade na parte defensiva, no desarme. Então, eu espero que Fortaleza consiga realmente fechar com um atleta. Então é isso, gente. Então é isso. Meu ponto positivo, Ávila pela esquerda, zagueiro pela esquerda, a, a, a intensidade dos atletas, né?
que para mim foi mais intensidade dos atletas para mostrar serviço para o treinador do que o dedo do treinador, que logicamente deve ter pedido essa marcação mais alta, né, para dificultar a saída do Bahia. E o ponto negativo é o Barbosa, a falta de um 10. E se o menino fosse um pouquinho mais inteligente, ele conseguia fazer pelo menos das 3 tentativas que ele teve, uma bola na trave, pelo menos um gol do Fortaleza poderia ter terminado o primeiro tempo com no mínimo 2-0 ali em cima do Bahia. Mas é o começo de um trabalho que nos resta é apoiar e pedir que os jogadores continuem com essa pegada, com essa intensidade e que o Paiva consiga realmente mudar essa característica de recuar dos atletas, que ele falou isso na sua coletiva. Eu vi que os atletas tiveram ótima postura no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com o resultado nas mãos, recuaram. E ele disse que isso não faz parte do seu trabalho, que ele vai tentar modificar isso. Então, nos resta aguardar. Espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui, ó, deixa teu like, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Tricolor. Então, espero vocês. Forte abraço. Fui.